Nós estamos na série Organizando Emoções com Jesus e hoje é o episódio número 8. Eu quero falar sobre o tema Ressignificando Experiências Dolorosas. Essa expressão ressignificar é um termo muito utilizado na psicanálise e esse é um tema dos que é mais falados, é um dos assuntos mais abordados nesses dias de pandemia e pós-pandemia. Tudo porque o ressignificar, ele aponta para uma experiência de crescimento, uma experiência de enxergar o sofrimento, de enxergar a dor, de enxergar o infortúnio ou os infortúnios da vida por uma outra ótica. Então, quando a gente fala de ressignificar, nós falamos sobre atribuir um novo significado, um novo sentido, uma nova experiência. Ou seja, ressignificar é alterar o modo como vemos a nossa realidade. Ou seja, a maneira como enxergamos a nossa realidade. É muito comum nós ouvirmos pessoas dando seus testemunhos que depois de uma enfermidade crônica, elas passaram a valorizar mais a vida, passaram a valorizar mais a convivência familiar, passaram a apreciar mais cada momento da vida. Então, essas pessoas, quando dão esses testemunhos, elas estão, em outras palavras, dizendo que a enfermidade contribuiu para que elas ressignificassem a sua história, ressignificassem o seu sentido de vida, o seu propósito de vida. Com isso, essas pessoas não estão querendo dizer para nós que é necessário uma enfermidade para alguém ressignificar a sua vida, que é necessário um infortúnio para alguém ressignificar, mas que nessas ocasiões da vida que Jesus chamou de dia mau, basta cada dia o seu mal, o dia mau chega para todos, está em Mateus capítulo 6, mas que nessa experiência do dia mau é possível ressignificar, é possível encontrar uma direção, uma ótica positiva e construtiva daquela experiência de infortúnio e de dor. Ressignificar tem a ver com enfrentar e aprender com as experiências de dores. E mais do que isso, ter coragem de alterar, coragem de modificar. Uma pessoa que ressignifica a sua história é uma pessoa que enfrenta a dor, que enfrenta a luta, que enfrenta as experiências ruins com um nível de aprendizado tão profundo que ela aproveita o momento ruim para tirar algo bom, para viver uma experiência boa. Tem um dito popular que diz que se a vida te entrega limões, faça uma limonada. Em outras palavras, se nós vivemos uma experiência ruim, azeda, desconfortável, quando nós ressignificamos essa experiência, aquilo pode trazer uma ideia construtiva, uma ideia que contribua para o nosso amadurecimento, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. Essa é a ideia de ressignificar. Então, quando a gente fala sobre ressignificar, uma pergunta surge, e a pergunta é: por que é importante ressignificar? E veja o que diz esse relato. O significado de todo acontecimento depende do filtro pelo qual o vemos. Quando mudamos o filtro, mudamos o significado do acontecimento. E a isso se chama ressignificar. Ou seja, modificar o filtro nos faz perceber os acontecimentos de uma outra maneira ou com uma outra ótica. Quando o significado se modifica, as respostas e os comportamentos também se modificam. Olha que interessante, gente. Esse descritivo, ele está mostrando que ressignificar, em outras palavras, é enxergar alguns acontecimentos da vida com outro filtro, com uma outra ótica, ou em outras palavras, com uma outra lente, com uma outra visão. Então, quando a gente enxerga com uma outra ótica, automaticamente
a gente percebe esses acontecimentos da vida, eles vindo de uma outra maneira e gerando algo que seja até construtivo. Por isso que quando a gente fala de ressignificar o sentido de algo, eu estou falando de substituir o filtro, substituir a ótica pela qual eu estou enxergando um determinado acontecimento da minha vida. E por que isso é importante? Olha o final desse descritivo. Quando eu mudo o sentido, quando eu enxergo as situações por uma outra ótica, eu consigo mudar também as respostas que eu dou e consigo mudar também o meu comportamento. Olha que interessante, quantas pessoas elas falam que gostariam de ter um comportamento diferente, gostariam de ter uma resposta diferente e não conseguem ter. Diante dos dilemas da vida, algumas pessoas ficam aprisionadas às circunstâncias que às vezes aconteceram há 10, 15 ou 20 anos atrás. E quando essa pessoa fala da dor, do desconforto e do quanto essa experiência passada está travando, bloqueando o progresso dela, ela fala que não consegue se livrar, não consegue mudar o seu comportamento. Então, quando a gente fala de ressignificar uma experiência dolorosa, nós estamos falando sobre isso, enxergar aquela experiência por uma outra ótica e essa outra ótica contribuir para que eu tenha a resposta e o comportamento que eu necessito para esta nova fase da minha vida. Um pensador chamado Wayne Walter Dyer, ele disse o seguinte: mude o modo que você olha para as coisas e as coisas que você olha mudarão. Veja que interessante, porque algumas coisas que eu vejo, que eu olho, não mudam, porque eu não mudo a minha maneira de enxergar essas coisas. Eu não atualizo a minha forma de enxergar essa circunstância. Então, a circunstância que nós vivemos, por mais dolorosa, por mais traumática, por mais triste, por maior que foi o infortúnio vivido, veja, se eu altero os filtros pelos quais eu estou enxergando esta situação, aquilo pode trazer algo construtivo. Às vezes é um diagnóstico de uma doença crônica que chega. Às vezes é uma notícia de que eu vou ser demitido e vai faltar a renda na minha casa. Às vezes é uma notícia de um ente muito querido, que eu amava muito, que eu tive a notícia que ele partiu. Então nós temos sempre dilemas na vida que nós devemos observá-los e temos a oportunidade de ressignificar eles. E ressignificar é ajustar esse filtro. Então eu quero te mostrar algo muito importante. Esse tema, embora seja um tema atual, como eu disse, da psicanálise, e a psicanálise ela é uma descoberta da ciência moderna, recente, a gente sabe que na Bíblia esse tema de ressignificar está muito presente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você vai ver no Antigo Testamento Noé ressignificando a experiência dele. A palavra diz que Deus dá uma ordem para Noé para construir a arca. E quando ele constrói a arca, ele entra para dentro dela com seus filhos e suas noras e um casal de cada animal. Essa porta da arca é fechada, chove de modo que o dilúvio acaba com toda a raça humana, com exceção da família de Noé. E quando as águas do dilúvio baixam, veja o que interessante, o Noé recebe uma missão de Deus. E qual é a missão que o Noé recebeu? Repovoar a terra. E nesse repovoamento da terra, o Noé, ele tem a missão de ressignificar uma experiência que ele já teve no passado, que era de conviver em sociedade. Porque até então, a convivência dele era ele com os filhos e com as noras. E agora ele tem a missão de repovoar a terra, ou seja, de ressignificar essa experiência do convívio social, do que é conviver em sociedade. Se olharmos para a vida de Abraão, é a mesma experiência de ressignificação.
O Abraão, a palavra de Deus diz que Deus chama ele para sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus mostraria. Então veja, ele tinha um círculo de relacionamento com a parentela dele em Ur dos Caldeus, e Deus manda ele sair daquele lugar e ir para uma terra que Deus mostraria. Em outras palavras, ele ia ter que ressignificar os seus relacionamentos, ressignificar a sua ideia de local, de habitar, de ambiente familiar. Quando olhamos para a vida de Isaac, o filho de Abraão, ele também teve que ressignificar sua história, quando teve que cavar poços novamente, que os inimigos vinham para entulhar. O Jacó teve que ressignificar a sua história, porque ele tinha um desvio de caráter. A palavra de Deus diz que ele lidou com forma maliciosa com seu irmão Esaú, e ele teve que ressignificar sua história de vida. Ele lutou com um anjo no Val de Jaboque, e a palavra diz que o anjo alterou o nome dele, de Jacó para Israel. Ele precisou ressignificar quem ele era. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós vamos encontrar Pedro ressignificando a ideia dele de quem deveria receber a mensagem do Evangelho. Em Atos capítulo 10, Pedro, ele demonstra toda uma resistência, no capítulo 10 mesmo, ele demonstra toda uma resistência para pregar o Evangelho na casa de Cornélio, porque Cornélio era gentil, e na mentalidade de Pedro, só deveriam receber o Evangelho aqueles que eram judeus. E aí Deus dá uma visão, uma revelação para Pedro, no qual ele vê animais imundos, e Deus diz que ele não deveria considerar imundo o que Deus purificou. E aí, depois de convencido por Deus, o Pedro vai e prega na casa de Cornélio. Muitas vidas se rendem ao Senhor, são batizados no Espírito Santo. Então o Pedro teve que ressignificar a ideia dele de quem deveria receber a mensagem do Evangelho. E por que não falarmos sobre Paulo, já que estamos falando de Evangelho? Paulo foi alguém que teve que ressignificar a sua trajetória, porque ele era um zeloso perseguidor em nome dos fariseus, em nome da tradição judaica. Ele perseguia os cristãos, e a palavra diz que aquele que perseguia passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus, e Jesus perguntou diretamente para Paulo por que ele insistia em persegui-lo. Olha que interessante, gente. Paulo teve que ressignificar sua trajetória de perseguidor, ele passou a ser perseguido por causa do Evangelho de Jesus. Então, se você olhar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, são inúmeros exemplos de personagens que tiveram que ressignificar a sua história. E a pergunta é, se esses personagens da Bíblia tiveram que ressignificar, por que nós não? Por que nós, povo de Deus desse tempo, não temos que ressignificar algo? Eu quero te dar um exemplo de alguém que viveu uma experiência profunda, ressignificando a sua história. E esse alguém é Jefté. Acompanhe comigo o que diz a palavra em Juízes, capítulo 11, e verso 1 a 3. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerava a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. O texto de Juízes 11 vai contar para nós a história de Jefté. E quem foi Jefté? Ele foi um homem da tribo de Manassés, um homem gileadita, filho de Gileade,
esse era o nome do seu pai, e ele era filho de Gileade com uma prostituta. E depois que essa prostituta gerou e deu à luz a Jefté, a palavra de Deus diz que Jefté foi trazido para a casa do Gileade, para que a esposa oficial de Gileade cuidasse do menino. E ela cuidou, educou aquele menino, mas quando Jefté cresceu junto com seus irmãos, filhos da sua madrasta, com seu pai, a palavra diz que os filhos, eles começaram a desprezar Gileade, a rejeitar Gileade, a rejeitar Jefté, dizendo que Jefté não herdaria na casa dele, porque ele era filho do pai com uma prostituta. Então, esses irmãos, eles rejeitaram Jefté a tal ponto que a palavra de Deus diz que Jefté, se sentindo rejeitado, repelido, ele vai para uma terra chamada Tobi, e nessa terra ele habita ali e homens levianos, homens de uma moral duvidosa, se juntam com Jefté e convivem com ele. A história de Jefté mostra a história de alguém profundamente rejeitado. E olha que interessante, Jefté, ele viveu num período caótico da história de Israel, entre 1380 e 1050, uma época em que os juízes, eles lideravam a nação de Israel. Sobre esta época, Juízes 21, 25, diz que não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos, ou seja, não havia regra, não havia orientação, não havia lei, e nesse período dos juízes, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. A palavra mostra que esse Jefté era de Gileade, membro da tribo de Manassés. E a história de Jefté, gente, é muito curiosa. Por que ela é curiosa? Ela é curiosa, controversa e não conclusiva. Tudo isso por quê? Porque ele nasce em um contexto familiar completamente desorganizado. Ele nasce do relacionamento de Gileade com uma prostituta, e depois que a prostituta dá à luz a Jefté, o Gileade leva ele para ser educado pela sua esposa. Ou seja, o Jefté cresceu no lar com o pai Gileade, a madrasta e os filhos que desprezavam ele. Então, esse contexto familiar desorganizado trouxe para Jefté uma herança de profunda rejeição, de profunda tristeza, de profundo abatimento. Ele foi odiado pelos seus irmãos, ele foi desprezado pela madrasta, ele era tratado com indiferença pelo seu pai, e ele era privado de participar da herança, ou seja, ele não tinha direito à herança de Gileade, seu pai. Então, ele carregava consigo marcas de uma profunda rejeição. E para piorar, ele era desacreditado pelos líderes da sua cidade, líderes da sua localidade. Então, Jefté, ele é o exemplo de alguém que estaria fadado a uma vida completamente irresponsável, completamente imoral, completamente marginalizado, pela rejeição que ele sofreu, pela forma como ele foi concebido, por todo o histórico. E quando chega na cidade de Tobi, que é o lugar onde ele vai se refugiar, a palavra diz que homens levianos se ajuntam com Jefté para conviver com ele. Veja, ele tinha todo o histórico, talvez nos dias atuais, para se afundar nas drogas, para se afundar no álcool, para se afundar na criminalidade, para se afundar nos relacionamentos promíscuos. Ele tinha todos os ingredientes para ser alguém completamente nocivo à sua sociedade. Mas Jefté, ele percebe a importância de ressignificar a sua história. E a pergunta é como ele ressignificou. E é sobre isso que eu quero te mostrar duas formas pelas quais Jefté conseguiu ressignificar a sua história. Primeiro ponto, Jefté não se vitimizou
e identificou o seu potencial. No versículo 3 de Juízes 11 está escrito: então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Em outras palavras, Jefté, no começo do texto bíblico que a gente leu, narra que ele era um homem valente, um homem valoroso, um homem que tinha qualidades. O primeiro versículo do capítulo 11 vai destacar as qualidades de Jefté. E Jefté sabia que para ressignificar sua história, ele precisava tirar os olhos dos defeitos, tirar os olhos dos traumas, tirar os olhos da rejeição que os irmãos dele jogaram sobre ele, e ele precisava colocar os olhos em algo bom. Então, para ressignificar sua história, primeiro ponto, o que Jefté ele faz? Ele não se vitimiza em nome da sua história, e ele começa a identificar o seu potencial. Olha o que a palavra diz. Ele está no local onde as pessoas daquele local veem qualidades, veem talentos na vida de Jefté e se aproximam dele e querem conviver com ele. Ele era valente, ele era valoroso e demonstra liderança, porque as pessoas queriam estar com Jefté. Ele era um homem cheio de qualidades, mesmo num contexto de dificuldades. Preste atenção nisso. Quantas são as pessoas que, em nome de um contexto de dificuldade, um contexto traumático, essas pessoas usam esse contexto de dificuldades para deixar de viver uma transformação de vida. Elas reclamam de como foram educadas, elas reclamam da falta de oportunidades, elas reclamam de que nunca tiveram sorte na vida. Quando na realidade, se a gente for olhar a história de Jefté, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por que deu certo? Porque Jefté era alguém cheio de qualidades, mesmo num cenário de dificuldades. Eu quero aplicar essa palavra na sua vida. Você é alguém que, mesmo em um cenário de dificuldades, você tem qualidades, você tem talentos, você tem habilidades que o próprio Deus, quando criou você, Ele depositou em você. E o segredo para você começar a ressignificar a sua história é deixar de se vitimizar e identificar o potencial que você carrega. Quantas pessoas não se identificam com Jefté? Quantas pessoas não conseguem identificar o seu talento, as suas qualidades, a sua liderança, a sua força, o seu valor? Então, quando nós olhamos para esse primeiro ponto que o Jefté seguiu para ressignificar a sua história, isso é muito real e muito necessário para nós. Talvez você está no meio dessa crise que vivemos no mundo, no meio desse cenário de pandemia, e talvez você acha que você só tem defeitos, você só tem problemas. Que o Espírito Santo abra os teus olhos nessa ocasião, para começar a enxergar as qualidades que Ele depositou em você. Que Ele comece a te mostrar aquilo que de bom que você carrega. Assim como Jefté conseguiu enxergar que, mesmo sendo desprezado, humilhado, mesmo sendo filho de uma prostituta, de um relacionamento extraconjugal, do seu pai com uma prostituta, mesmo tudo isso, ele tinha algo bom. Então, Jefté, ele ressignifica a sua história, em primeiro lugar, não se vitimizando e identificando o seu potencial, e em segundo lugar, ele ressignifica a sua história, aceitando a vontade de Deus para a sua vida. Veja o que está escrito no versículo 4 a 6 de Juízes 11. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade
buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e seja-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Em outras palavras, o Jefté, ele não apenas não se vitimizou, ele não apenas identificou o potencial que tinha, como também ele aceitou a vontade de Deus para a sua vida. O texto diz que, passado alguns dias, os amonitas, filhos de Amon, vieram combater contra Israel. E nesse combate, os filhos de Amon, eles cercaram Israel de tal forma, eles ameaçaram Israel de tal forma que os líderes de Israel, os anciãos de Israel, se lembraram de Jefté na terra de Tobi. E a palavra mostra que Jefté foi lembrado para ser um líder, um capitão nessa guerra contra os amonitas. E a história vai demonstrar que um homem motivado, um homem disposto a vencer, um homem que estava numa terra longínqua chamada Jefté, ele estava numa terra, a terra chamada Tobi, ele estava tão determinado a vencer, a não se vitimizar, a identificar o seu potencial, que mesmo estando distante da sua terra natal, ele foi lembrado para ser um capitão, para ser um líder nessa guerra contra os amonitas. Tanto é que os líderes de Israel vão chamar Jefté de volta para liderá-los nesse combate contra os amonitas. Ou seja, no momento crítico da nação de Israel, Jefté é um nome que não foi apenas lembrado, mas foi um nome solicitado. Por quê? Porque Jefté entendia que ele estava ressignificando, dando uma nova história, uma nova ótica. Ele estava trazendo uma ótica diferente para a sua vida. E o Jefté, para se ressignificar, ele precisou aceitar a vontade de Deus, aceitar o que Deus tinha para ele naquele tempo. Todos nós que queremos ressignificar a nossa vida, precisamos aceitar a vontade de Deus. É muito comum você conhecer, eu conhecer, nós conhecermos pessoas que lutam contra a vontade de Deus. Alguns até se opõem à vontade de Deus. Mas uma das maneiras que nós podemos dar um novo sentido para a nossa existência, um novo sentido para o propósito da nossa vida, é aceitarmos a vontade de Deus tal como ela é. Em Romanos 12:2 está escrito que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. No Salmo 143, no versículo de número 10, o salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Em outras palavras, o salmista vai orar, vai pedir para Deus ensiná-lo a fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E ele pede isso em oração. Jefté, ele sabia que uma das formas para ressignificar a sua história era aceitar a vontade de Deus, aceitar o convite dos líderes de Israel para que ele voltasse e liderasse aquela campanha, liderasse o exército de Israel contra os amonitas, no momento crítico da nação, no momento de caos, no momento de guerras, no momento de conflitos. Uma pessoa de história ressignificada, ela é lembrada e ela é solicitada. As pessoas se lembram e solicitam a presença de pessoas que aprenderam a ressignificar a sua história. Eu quero concluir e dizer para vocês algo muito importante. 2 Coríntios 5:17. A palavra de Deus vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Em outras palavras, se nós estamos em Cristo, podemos ressignificar tanto o nosso passado, quanto o nosso presente e também o nosso futuro. Se estamos em Cristo, Cristo é aquele que vem para dar novo sentido à nossa vida,
novo sentido aos nossos traumas do passado, às nossas frustrações do presente, e um novo sentido para um futuro esperançoso e promissor para a nossa história. Ser nova criatura significa estar em Cristo, ou seja, dentro da nova aliança fundamentada no sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Ser uma nova criatura, estar ressignificado, significa ter consciência de que nós fomos aceitos por Deus por intermédio do sacrifício de Cristo, pelos méritos de Cristo. Essa consciência produz em nós a mudança de vida e o desejo do eu morrer completamente, o desejo do eu não subsistir. Que você seja alguém que nesse tempo encontre novo sentido para a sua vida, que você ressignifique as suas experiências de dor, que você, assim como está escrito em 2 Coríntios 5:7, perceba que por estar em Cristo você é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Que você viva a novidade de vida que Deus tem para você nesse tempo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque de bondade, fidelidade, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor manifesta a tua graça pelos séculos dos séculos. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque este é um tempo que o Senhor tem nos ensinado a organizar as nossas emoções. O Senhor tem nos ensinado a ressignificar as nossas experiências de dor. E eu te peço, Espírito Santo, que cada vida que nos acompanha nessa transmissão, cada pessoa que é tocada e ministrada por esta palavra, Senhor, encontre recursos, encontre sabedoria, encontre a graça do Senhor para ressignificar as experiências de dores desses tempos presentes. Pai, que o teu Espírito traga consolo, paz, alegria e a exemplo de Jefité, Senhor, que nós sejamos uma geração que não se vitimiza, que nós sejamos uma geração que consiga enxergar o potencial que o Senhor depositou em nós, e que nós sejamos uma geração que aceita toda a sua vontade sobre nós. Pai, assim como o salmista orou, nós também oramos, ensina-nos a fazer a tua vontade, pois tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, e os resultados que vão surgir, nós dedicamos aos teus pés, consagramos e derramamos diante do teu trono, Senhor. A ti seja a honra, a glória e o louvor, a ti seja a exaltação pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Querido, que você compartilhe essa palavra, deixe os seus comentários, dá o seu joinha, se inscreva no nosso canal e, por favor, compartilhe esta palavra, porque existem muitas pessoas que precisam ressignificar as suas experiências de dores nesse tempo presente.